Asilo nas Torres, de Ruth Bueno. Saturno. O descampado é branco. 3 torres, iguais, emergem do solo, também branco. Iguais, mas de alturas diferentes. Uma delas sobe ao infinito. Ninguém lhe vê o topo, que permanece mergulhado nas nuvens, sempre. Na outra, 3 palmeiras, que estão longe, fazem sombra. A sombra recorta, no branco da torre, o desenho das palmas e do tronco ereto, este penetrando, firme, nas folhas que se abrem mansas. O efeito do contraste pode ser visto dia e noite. De dia, a sombra vem do sol. De noite, ela se forma pela luz branca de holofotes gigantescos, que iluminam o concreto, dando-lhe majestade. A luz branca que à noite ilumina as torres apaga as estrelas, mas não atinge a lua, principalmente quando vem cheia. A terceira torre não tem marca. Termina em terraço, onde o sistema de luzes possantes gira, iluminando os quarteirões vizinhos a perder de vista. No descampado, não há ruído, a não ser o do vento, mas em determinadas horas, cada dia, rompe-se o silêncio, ouvindo-se passos e vozes. Passados os passos, cessam as vozes, voltando à inércia e o branco. Todas as tardes, o arco-íris desponta atrás das torres e se projeta, colosso, no céu, quebrando, por alguns instantes, o branco do descampado. Logo as nuvens coloridas do crepúsculo descem, baixando a noite. O arco-íris morre. Então, brilham as luzes das torres, que clareiam o descampado, refletindo o branco do solo. Entre as torres, perto dos caminhos forrados de pedra branca, plantaram 3 jardins de verde, pois as flores, disseram, destruiriam com seu colorido o equilíbrio do branco, partindo a harmonia do conjunto. As plantas verdes cresceram, e foi quando eles se aperceberam de que o verde estava muito verde. Agressivo, disseram. Determinaram a volta ao branco e mandaram arrancar as folhagens crescidas, vivas, cheias de seiva. Em lugar delas, plantaram as iucas. Com a rega e a poda sistemática, as iucas se alongaram, as folhas rijas se abriram em leques e aos poucos surgiram, como se fossem velas, as flores. Sempre brancas, todas brancas, as únicas inteiramente brancas. De perto, podiam ser vistas. De longe, desapareciam no descampado todo branco. Quando passa o tempo da floração, as iucas enegrecem. Onde havia flores, aparecem bulbos pretos, contendo as sementes, que por si mesmas caem na terra, para que brotem novas iucas, em novo ciclo, repetindo em brancura as que ali morreram, gerando-as. De novo, floridas, as iucas reverdecem, mas poucos dentre eles verão as velas brancas, feitas de flores, porque os seus passos são rápidos e para vê-las, as iucas, é preciso afastar-se do caminho de pedras que conduz às torres. Às vezes, entre as pedras que fazem os caminhos, aparecem margaridas bem pequeninas, amarelas. Elas não conseguem sobreviver mais de algumas horas. Morrem, esmagadas pelos passos apressados. De flores, só mesmo a iuca, branca, toda branca. O mato miúdo, que brota nas juntas das pedras, não vinga. É extirpado dia a dia, em trabalho de capina cuidadosa. Aconteceu que um dia fecharam as torres, elas que nunca paravam. Não houve poda, não houve rega. O capim nasceu, o mato cresceu ao redor. Aqui e ali, a flor das relvas despontou, tímida. Por isso, quando no dia seguinte chegaram os passos apressados, muitas delas, as flores de entre as pedras, nascidas entre as juntas, foram esmagadas pelos pés que caminhavam. Pouco antes de fecharem os portões, o rapaz louro, de barba avermelhada, o casaco aberto, solto ao vento, veio olhando o chão. Adivinhando a presença das margaridas,
saltava de pedra em pedra, sem tocá-las. Depois, desviando-se dos caminhos, foi até o jardim das Iucas, para vê-las de perto. Entre uma e outra, bem escondida, descobriu a flor vermelha, uma única, presa em haste nua. Para protegê-la, para que pudesse viver, tentou encobri-la com os ramos das iucas, mas foi inútil. Ela insistia em mostrar-se bela e rubra. 2 guardas vieram indagar o que ele procurava no meio do jardim. Nada. O moço louro apressou-se em afastar-se dali. Pulando de pedra em pedra, ainda procurava descobrir nas juntas as flores miúdas que não vingariam. As iucas brancas, 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 tão brancas, de estames brancos, 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 não colorem o descampado e prolongam o claro das torres, das quais não se destacam. Abriram-lhes as entranhas e as mucosas quentes, cobertas de sumo pegajoso. Eram claras, alvas. As flores descamadas, como pétalas desfeitas, mostravam, até o fim, o descolorido do branco sem nódoa, úmido. Aquele símbolo de neve, presença constante nas torres, desafiava, através de seu enigma, o silêncio das indagações que não podiam ter vez. A terceira torre, a que não tinha marca, era a mais guardada. Em círculo, uma fileira de homens, uniformizados de branco, armados com pesadas metralhadoras, postavam-se em sentinela. Era chamada a Torre dos Ventos. Não havia passagens nem caminhos para lá. As portas viviam hermeticamente trancadas, e a entrada de acesso ficava no 20º andar, por uma ponte, em forma de tubo, ligando-a à torre que subia ao infinito. As janelas, pesadas, nunca se abriam, mas de vez em quando, por entre as frestas, esgueiravam-se véus azuis, que em contato com os ventos enrolavam-se em remoinho. Quando se abriam, aparecia, no meio deles, Salomé. Mãos de figueira retorcida e enegrecida, ela levantava, para o alto, um indicador. E por esse gesto simples desencadeava a fúria dos ventos ao redor, o vento que corria os corredores, que batia o descampado, que penetrava, pelo teto, nas salas, que chegava zumbindo insistente. Eles abotoavam os paletós, prendiam os cabelos quando os tinham longos e continuavam suas tarefas repetidas. As metralhadoras dos homens vestidos de branco contrastavam com o branco dos seus uniformes, com o branco das guaritas, com o branco das iucas. Há metralhadoras que não estão à mostra. Tendes a guarda. Guardai como entendeis. De noite, vistas de longe, iluminadas, o conjunto das torres unidas no mesmo núcleo parecia a muralha branca, formando círculo. Contavam a propósito das torres a profecia feita há muitos anos, quando começaram a erguê-las, segundo a qual as pessoas que ali viviam seriam um dia cobertas por uma nuvem de concreto. O espetáculo, todos fugindo, o cimento caindo do alto, dizia a profecia, era um quadro dantesco, as figuras formando filas extensas. Nunca se soube qual a sua origem, nem quem fora o seu autor. O certo é que ela se transmitia de boca em boca, contada principalmente para os novos, quando entravam para as torres. Trajando uma capa longa, o rei chegava de manhã, antes de o sol raiar, as torres ainda iluminadas por suas próprias luzes. Em cerimonial uniforme, longos tapetes coloridos eram estendidos pelos caminhos onde ele devia normalmente passar. Em seguida, enrolados e guardados, seriam abertos no dia seguinte, no mesmo horário. O ritual sempre uniforme, as cores do tapete em matiz, imitando as cores da aurora. O rei tinha um olhar manso, tranquilo, mas não olhava em torno, as pupilas voltadas para o alto, como se ele quisesse subir. Vinha, todas as manhãs, acompanhado de seus assessores, que esperavam desde cedo pelo seu despertar.
Bom dia, diziam eles. O rei tinha sempre tanto em que pensar, e tamanhas eram as suas responsabilidades que não podia deter-se falando com o seu séquito, formado de pessoal de alto gabarito. O mordomo do rei inclinava, de leve, a cabeça, apresentando-lhe a bandeja de chá. No pote de porcelana, 10 sementes de girassol, colhidas especialmente para atender ao gosto do paladar do rei, seu primeiro capricho matinal. O carro veloz em que o rei viajava era feito à prova de todos os males, mas mesmo assim, 3 outros veículos acompanhavam-no quando ele se dirigia para o descampado. Lá, ele estaria seguro. De madrugada, o seu elevador era vistoriado e testado, pois só ele, o rei, subia até o infinito. O elevador do rei era o único que atingia o topo inacessível da torre, sempre mergulhada em nuvens. O rei era um homem simples, mas via-se obrigado ao aparato porque era rei. Sem o aparato, ele passaria a ser como todas as pessoas que o cercavam, e mesmo até como todos aqueles que o serviam sem nunca poder vê-lo. Além disso, era bom que se deixasse envolver em mistério, pois assim ajudava a manter intacta a sua autoridade e a atmosfera de justiça que ele naturalmente deveria praticar. Não se servia de papel comum para as poucas notas que escrevia. Gostava de pergaminho, preparado por processos manuais. De pergaminho, pois, eram as ordens dadas pelo rei. Em sua mesa, havia algumas peças de ouro maciço e estátuas, pequenas, colocadas sobre base de formato elegante, coberta de veludo. Algumas vezes por ano, o rei aparecia em público. Falava para o pessoal das torres, fortemente guardado por homens selecionados, habituados ao trato com as multidões. Os discursos não variavam de tom. Tudo nas torres ia muito bem. A produção crescendo, todos bem ajustados em seus postos, o número de acidentes diminuindo, a assistência ao corpo para a boa saúde bem aparelhada, as chefias escolhidas pelo critério do mérito e o programa do desenvolvimento em franco progresso. Terminado o discurso, a multidão se dispersava em silêncio, sempre instruída para abster-se de aplausos, pouco condizentes com a austeridade e a simplicidade exigidas pelo rei. Eles não discutiam a fala do rei, porque sabiam que todas as falas de todos os reis são parecidas, e que se as torres mudassem de rei, pouca coisa mudaria, pois inacessíveis são e devem ser todos os reis, sempre bem protegidos por seus amigos, evitando-se os possíveis atentados e os pedidos, que estes seriam muitos. Além disso, era preciso poupar a saúde do rei, preservando-o, pois se ele tomasse contato com as realidades, podia talvez preocupar-se muito, ou até mesmo perder uma noite de sono, e o sono é precioso para o bem-estar de um rei. Nisso, os seus assessores estavam inteiramente de acordo. O rei pensava que sabia de tudo o que se passava nas torres, que estava a par de tudo, pois tudo sabia através de seus amigos, que também se incumbiam de transmitir para todos as decisões do rei, mesmo quando ele resolvia conflitos sem ouvir os interessados, distribuindo justiça. Todo o poder concentrava-se nas mãos do rei, mas corria o rumor de que os amigos do rei pretendiam dividir, com ele, as forças de comando, chamando a si próprios algumas das atribuições reais. O movimento durou pouco, pois a guarda pessoal do rei desmantelou o conluio. A guarda era formada de 2 grupos distintos, o dos uniformizados, que ficavam à mostra, e o daqueles que funcionavam em sigilo. Nem o rei, nem os amigos do rei os conheciam, mas a segurança, incumbida de toda a proteção, escolhia-os a dedo. De vez em quando, algum deles era identificado, por mera casualidade ou por indiscrição. Ficava impedido de voltar ao descampado e afastado das torres, tomando rumo ignorado. O gabinete de trabalho do rei tinha a forma de globo, envolto por grande anel de aço ao qual se ligava por atração magnética, tão forte que nunca se desuniram.
O anel era a prova de forças cósmicas. Nada o afetava. O rei descansava em segurança. Por dentro, o globo era também todo em aço, opaco. Os tapetes em vermelho sangue e os móveis de cor negra, pesados, suntuosos. Dentro de sua sala, seu refúgio, o rei era o senhor dos tempos, dono da luz e da força, este o seu poderio. O gabinete do rei ficava na parte acessível da torre. Até lá subiam os auxiliares, aos quais o rei raramente dirigia a palavra, para evitar a quebra do seu prestígio, pois é nisso que os reis diferem das pessoas que não são reis. E nem seria justo que as coisas não fossem assim, pois do contrário, nem valeria a pena ser o rei. Entre os auxiliares, um único servia ao rei há mais de 100 anos. Servia café, chá, leite e bebidas desconhecidas, de fino sabor. Conhecia o gosto de cada um dos que cercavam o senhor rei, e, ao que se conta, nunca se esqueceu dos paladares diferentes, enganando-se. De ano em ano, ele conseguia, sem trocar de bandeja, aumentar o número de xícaras e pires empilhados, formando torres também. Se era símbolo, ninguém se preocupou em decifrá-lo. Eles apenas sorriam quando ele chegava, uma das mãos no peito e a outra equilibrando com maestria a bandeja de ouro.